Meus caros amigos e amigos, vamos a 11º episódio das nossas dicas litúrgicas. Uma coisa interessante, depois que o fiel recebe a Eucaristia nas formas permitidas pela Igreja, como ele o desejar, qual será a atitude dele? Ele pode mastigar a hóstia? Obviamente que sim, até porque as palavras da consagração dizem: tomai e comei. É o ato de comer, e o ato de comer envolve exatamente o mastigar. Isso não há problema nenhum. Há muitas pessoas que têm medo de mastigar por causa de lendas do passado, em que dizia que se mastigar sairia sangue. Não. O corpo de Cristo que está presente na Eucaristia está sob o sinal do pão, da hóstia, que é o pão. E, portanto, deve-se levar em conta isso, aquilo que São Tomás de Aquino disse várias vezes e que está exatamente consignada naquela expressão em latim, in signo sacramentalis, no sinal do sacramento. A Eucaristia, o corpo de Cristo não é aquele corpo nascido de Maria pregado na cruz. É o corpo de Cristo ressuscitado que está presente na Eucaristia, uma presença real, porém através do sacramento do pão e do vinho. Fisicamente, nem o pão nem o vinho mudam. O que muda é a substância, tanto do pão e do vinho. Isso é objeto de uma outra reflexão. Aqui são só dicas litúrgicas e não de teologia. E, portanto, aqui a resposta é: o fiel pode e deve mastigar a hóstia consagrada. Até porque, algumas vezes, a hóstia consagrada é um pouco mais, digamos assim, consistente do que aquela hóstia normalmente usada aqui no Brasil, muito fininha, que até não sinaliza tão bem assim o pão, né? Há em outros lugares a possibilidade de uma hóstia mais parecida com o pão, que não é tão branquinha, é mais cinza e mais espessa, e, obviamente, ela precisa ser mastigada. A presença real de Jesus é na comunhão, é no ato de comungar, é no ato de manducar um alimento que é o pão, o seu corpo, que é o vinho, o seu sangue derramado por nós, seu corpo que foi entregue por nós, simbolizado ali na Eucaristia. Portanto, mastiguemos a hóstia e no ato de mastigar se faz a presença de Cristo nosso alimento, não para este corpo, não para a vida terrena, mas para a nossa capacidade de amar, para a nossa vida plena, para a nossa vida eterna. Carregamos em nós o próprio Senhor. Ao participarmos, como nos diz São Paulo, do cálice e do pão consagrado, nós entramos em comunhão efetiva, real, com a presença de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que se faz presente em nós. Um grande abraço, até a próxima.